A primeira coisa que eu quero dizer é que eu não tenho nada contra a religião cristã e nem contra nenhuma religião. Muito pelo contrário, até algumas das pessoas mais bondosas que eu já conheci são cristãs. Então, o objetivo desse vídeo é simplesmente mostrar as grandes similaridades entre cada história. Só isso. Para começar, é importante dizer que as principais obras da mitologia grega foram escritas por Homero e Hesíodo, quase 1000 anos antes de Cristo. E mesmo os outros que surgiram na sequência também vieram antes. Então, depois de analisar as principais histórias de cada vertente, é fácil notar as grandes semelhanças entre os acontecimentos. E se é para começar do começo, nada melhor do que falar de Eva e Pandora. A história delas diz praticamente a mesma coisa. Ambas foram a primeira mulher, sendo que elas foram criadas após o seu equivalente masculino, foram entregues como um suposto presente ao homem, receberam uma proibição divina, que no caso de Eva era não comer maçã e no de Pandora era não abrir a caixa. Ambas foram instigadas por uma entidade maligna, a serpente e Hera. As duas sucumbiram à tentação desobedecendo a ordem de uma entidade superior, e esse ato trouxe consequências terríveis à humanidade, que foi perder o paraíso e libertar os males do mundo respectivamente. O que na sua essência significa a mesma coisa. Na sequência, a gente tem que falar do dilúvio, também conhecido como a história de Noé e Deucalion. Os dois eram homens justos vivendo em uma sociedade corrompida pela maldade, até que uma divindade insatisfeita com esse fato resolve eliminar a humanidade, e para isso envia uma forte tempestade causando um dilúvio. Porém, tanto Noé quanto Deucalion foram avisados divinamente da calamidade que se aproximava, e seguindo o conselho divino, construíram uma arca para salvar suas famílias, que por sua vez foram responsáveis por repovoar a terra. Novamente, similaridades gritantes. E agora a gente vai ver as semelhanças entre os homens mais fortes de cada história: Sansão e Hércules. Ambos nasceram de uma mulher humana com a intervenção de uma divindade, eram conhecidos por ter uma força sobrenatural, em determinado momento mataram um perigoso leão com as próprias mãos, derrotaram em combate muitos homens mal intencionados, um ato de fúria incontrolável resultou na morte de sua primeira mulher, ao serem ludibriados por suas esposas ficaram extremamente enfraquecidos. No caso, Dalila convenceu Sansão a contar seu segredo, e enquanto ele dormia cortou seu cabelo, fazendo ele perder sua força. E na outra história, Dejanira convenceu Hércules a vestir uma túnica sem ele saber que estava manchada com o sangue tóxico da Hidra de Lerna, o deixando completamente debilitado. E no final, ambos optaram por tirar a própria vida. E agora tem uma parte da história do Sansão que não tem muito a ver com esse tópico, mas eu faço questão de contar porque é a minha parte favorita. Sansão queria se vingar dos filisteus destruindo as plantações deles. E a maneira que ele escolheu para fazer isso foi a seguinte. E foi Sansão. Capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois, prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. O cara amarrou 300 raposas e tacou fogo nelas. Mano, se essa não é a maneira mais extravagantemente sensacional de se destruir uma plantação, eu não sei qual é. Enfim, continuando a ordem cronológica, a gente tem Jesus e Prometeu. Ambos divindades, amavam a humanidade acima de tudo, sua suposta pretensão fez com que fossem presos e torturados em uma montanha, o Monte Calvário e o Monte Cáucaso, sabiam desde o início que seriam condenados e se sacrificaram pela humanidade. E talvez agora alguns de vocês estejam pensando, não vejo tantas semelhanças, Prometeu não é tão parecido assim. Sem problema, eu tenho um melhor. Porque na mitologia grega existe um personagem chamado Asclépios, o herói da cura. Os dois nasceram de uma mulher humana com a intervenção de uma divindade, ficaram conhecidos por curar os doentes e aleijados por onde passavam, profetizavam acontecimentos e aconselhavam os amargurados, eram amados pelo povo, porém odiados por alguns líderes influentes, eram capazes de reviver os mortos, foram assassinados por decorrência dos milagres que faziam, e no fim ressuscitaram e ascenderam ao mundo divino. No caso, o céu e o Olimpo. E fora esses paralelos entre os personagens, também tem alguns outros entre as situações. Por exemplo, em uma determinada história da mitologia grega, Zeus e Hermes se disfarçam de pedintes e vão a uma cidade na região da Frígia testar a hospitalidade de seus habitantes. Porém, todos recusam ajuda. O único lugar onde eles foram aceitos foi na moradia de um homem chamado Filemon. E essa história ficou conhecida como o mito da hospitalidade. Enquanto isso, na Bíblia, Paulo e Barnabé viajam a uma determinada cidade para divulgar a palavra de Jesus. E chegando lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 12, é dito: E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Sendo que Júpiter é o nome romano de Zeus e Mercúrio é o nome romano de Hermes. Porque, pra quem não sabe, a mitologia romana deriva quase que totalmente da grega. Elas basicamente só têm nomes diferentes. Tanto que todos os planetas do sistema solar são esses deuses com os nomes romanos. Menos Urano, que já tá com o nome grego. Mas voltando ao assunto. A Bíblia conta que Paulo conversa com um amigo. E nessa história é mencionado que esse homem recebe com muita hospitalidade uma visita que normalmente não receberia isso. E a parte mais interessante é que o nome dele também era Filemon e ele também morava na Frígia.
tanto que Filemão é um dos livros da Bíblia. E tem alguns detalhes menores que também são válidos mencionar, como a semelhança de serem 12 deuses do Olimpo e 12 apóstolos de Jesus, e o fato de que na Gênese da mitologia grega é dito que no início dos tempos haviam gigantes, filhos de Gaia, a mãe terra. E em Gênesis capítulo 6, versículo 4, é dito que naquela época haviam gigantes na terra. E agora, para encerrar, eu tenho que falar de uma última divindade grega chamada Eósforo. Mas vocês provavelmente conhecem ele pelo seu nome romano: Lúcifer. Ambos têm Lúcifer como um de seus nomes, eram inicialmente conhecidos como o portador da luz e estrela da manhã, eram representados como tendo asas, se destacavam entre seus equivalentes, eram vaidosos e soberbos, por conta de suas atitudes caíram do céu, e isso causou um gigantesco mal à humanidade. E nesse caso, eu faço questão de ler alguns trechos diretamente da fonte sobre cada um deles. No livro 2 do poema épico de mitologia Metamorfoses, escrito por Ovídio, é dito: Lúcifer brilha mais que as outras estrelas. E também: eis que do oriente iluminado a vígil aurora abre as portas purpúreas e os róseos átrios. Dispersam-se as estrelas e com elas vai Lúcifer, a última a deixar o céu. E logo na sequência, ele fala que quando Lúcifer atingiu a Terra, o mundo se tingiu de vermelho, simbolizando o mal que ele causou. Enquanto isso, na Bíblia: como caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foste lançado à terra. E por último: eu vi Satanás como raio cair do céu. Com isso, eu concluo a minha análise. E para quem quiser saber a origem dos mitos que eu citei, os nomes das obras com seus respectivos autores estão na descrição. E para encerrar, eu quero dizer que eu tô ciente que existem outras mitologias que também têm essas semelhanças. Mas o objetivo desse vídeo é comparar com a grega. Até a próxima! E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você quiser colaborar com o canal para que eu possa continuar a fazer vídeos, visite a minha página e se torne um padrinho. Até a próxima!